O que você sabe sobre a história do nosso desenvolvimento econômico? O que você sabe sobre algumas figuras importantes, nem sempre lembradas, que ajudaram a construir essa nossa realidade local e regional? Eu trato deste assunto hoje aqui no nosso Fatos e Lendas. Fatos e lendas dessa semana traz um doutor colorado, historiador Milton Amador. Prazer te receber, Milton. Da mesma forma, Clélio, né, teus telespectadores, né? É um prazer a gente estar aqui. E eu digo assim, Clélio, uma das poucas coisas que eu tenho certeza hoje na minha vida é que eu sou colorado. É? Porque há tantas dúvidas sobre tudo. Então, a gente está sempre meio que refazendo conceitos, mudando rumos, né? Na rota da vida da gente. E colorado desde criancinha, e cada vez mais. Influência do pai, de quem? Família, né? Pai. Família toda colorada? 90%, sim. Pois é, lá em casa também, Milton. E a gente se perguntava, minhas irmãs, que nem se ligam muito no futebol também, tudo colorado. Influência de quem? Do pai. E nós fomos criados, né, Clélia, a nossa geração, numa época de domínio do Colorado, que foi a partir da inauguração do Beira-Rio. A gente ganhou muito, né? O problema é ser colorado hoje. Milton, eu meio abri mão de ver futebol no Brasil, sabe? Não que eu veja no exterior, eu também não vejo. Estou achando... Será que eu estou mais crítico ou o nosso futebol caiu de qualidade? Ou é o Colorado que não está empolgado? Eu acho que a gente é de outra geração, né, Clélio? Nós éramos a geração da Coreia no Beira-Rio, lembra disso? Sim. Né? Onde ia muito povo simples ali, né? E a gente não via muito jogo, a gente ouvia. E a gente criava as narrativas da gente. Certo. Eu digo, o meu pai, por exemplo, ele morreu não faz muito e ele não olhava jogo, Clélio. Ele escutava e ele conseguia fazer uma análise igual a minha olhando. Porque ele criava as imagens na narração, ele construía aquilo. Né? Aquele jogo. E o ouvir do jeito que era narrado futebol ainda é, de alguma maneira. E aquele ouvir, você tinha a ideia exata de quantas vezes o jogador tocava na bola. Perfeito. Se ele dava o passe bom ou ruim. Essas tecnologias que estão criando, elas estão ficando meio chatas, né, Clédio? Sim. Esse VAR aí é uma complicação, né? Porque nós já temos um futebol picotado pela própria característica do brasileiro e o VAR tira o ritmo E anula coisas, demora, né? E a gente não quer isso. Mas Milton Amador, você poderia escrever um livro sobre futebol, sobre o Colorado, você resolveu escrever sobre colonização. Eu vou ler porque o título é comprido, tá, meus amigos? A colonização na pequena propriedade familiar pelo descendente de imigrantes e o desenvolvimento socioeconômico de Concórdia, de 1920 a 1960. Mas para chegar nesse período aqui, o Milton fez uma pesquisa longa mostrando, por exemplo, o que era a nossa região no século XIX, no século XX. Então, Milton, eu tenho muita curiosidade e gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador essa questão. Antes dos caboclos, nós tivemos os indígenas aqui. Certo. Que período isso que a história conta? Olha, o caboclo, né, Clério, ele começou de um processo de miscigenação, né, com o tropeirismo na nossa região, né? O tropeirismo ele foi muito forte aqui a partir dos anos 600, com a descoberta do ouro em Minas Gerais. Veja como as coisas, parece que a gente não se liga nisso, né? Mas o sul do Brasil, principalmente essa nossa região, ele se desenvolveu a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais. Né? Lá se houve uma concentração enorme da população brasileira, uma das maiores na época, né? Naquela região ali das Minas Gerais, né? Em busca do ouro. Ora, não tinha alimento para aquela gente toda lá, né? Mas corria notícias, né, que no sul do Brasil tinha já índios jesuítas trabalhando criação de gado com os índios guaranis, né? E uma grande criação. Ora, aquelas entradas de bandeiras que se faziam em busca de riqueza, os bandeirantes, né?
ouviu falar disso? Claro. Não fugiu das aulas de história. Eu sei que você gosta disso, né, Cléber? Aham. Eles adentraram o sertão para o sul Certo. para buscar esse gado. E eles abriram aqui duas grandes passagens, digamos assim, dois grandes caminhos, né? O caminho que vinha de Sorocaba, Lapa, essa região de Caçador, Lages ali, e ia para Viamão. E também descia para o sul de Santa Catarina ali, a chamada Serra do Rio do Rastro. Certo. Ela já era aberta pelos índios, Olha Cléber. só. Os índios já faziam esse trajeto ali, né? E o outro caminho foi o caminho de Chapecó, Olha só. da Chapecó. O Paraná em Guarapuava? Guarapuava, ia por Ponta Grossa e também ia a Sorocaba. Entrada em São Paulo, né? Por que Sorocaba? Sorocaba se construiu ali o grande abatedouro da época para fazer o charque e abastecer a região das Minas. Então na verdade a proteína animal, né, o gado que você comia lá, saía da nossa região aqui, que ia entropiada, né? Entropiada pelos tropeiros. E o que aconteceu com isso, Cléber? Olha, essas tropiadas levavam às vezes mais de mês, dependia de cheias de rio, essas coisas todas, para passar com o gado, né? E esses homens que vinham para cá eram homens, assim, eu diria assim, sem nenhum pudor de nada, né, Clério? Eram desbravadores, né? Bandeirantes. Os bandeirantes têm uma fama horrível aí, né? Se hoje o homem é uma situação complicada, né? A espécie masculina da nossa raça, né? Certo. Imagina isso há 400 anos atrás, né, Cléber? Pois Esses é. homens não tinham pudor nenhum em estuprar a Índia pelo caminho, matar índios e escravizar índios, né? Certo. E isso aí ia criando um rastro de miscigenação, né, Cléber? Ah, tá certo. E desse índio Guarani, né, que estava pelo caminho, o Caigangue, mais na nossa região era o Caigangue, o Guarani mais para a região oeste, né? O Choclen também. Eles iam, as índias iam ficando grávidas desses bandeirantes, né? Ah, certo. E ali ia surgindo uma nova espécie, né? De homem no sertão. É claro que esse filho dessas índias, ele ficava na tribo, não ia acompanhar o pai que passou ali, Certo. né? Estuprou a Índia. Né? Ficava e surgia outro tipo, né? Um outro tipo humano que não tinha as mesmas características físicas do índio, já era uma espécie de cabelo mais corrido, mais baixo, mais entroncado, né? Que veio a ser o caboclo, né? Esse caboclo, ele vai aprendendo coisas, né? Diferente do índio. Quer dizer, o índio era só... o nosso índio aqui, basicamente, ele tinha uma característica muito de caçador e coletor, né, Cléber? E já o caboclo, ele vai desenvolvendo uma cultura já com o próprio branco de produção. Então foi assim que essa população indígena foi se transformando uma parte dela em caboclo. Caboclo, exatamente. E ela teve mais pessoas aonde? Nessa região nossa do... eu diria que no caminho das tropas. No caminho das tropas. Esses dois grandes caminhos das tropas, que é o caminho que eu apontei de Chapecó, que vai à região das Missões, certo. E o caminho das tropas de Lages, que também vai às Missões, mas vai muito para a região de Osório, ali no Rio Grande do Sul. Então, quando nós tivemos aqui a chegada dos migrantes, do Rio Grande do Sul, principalmente, né? Nós tínhamos aqui indígenas ainda, tínhamos esses caboclos. A maioria já era população cabocla. Já era uma população miscigenada, né, Cléber? Isso envolveu final do século XIX e começo do século XX. Isso. O nosso descendente de imigrante, ele vai começar a chegar aqui, os primeiros registros é 1924, né, Cléber? 1924. E claro que com a Guerra do Contestado, as companhias colonizadoras já trouxeram muita gente para trabalhar, né? De 1912 por ali, né? Sim. A construção da Estrada de Ferro começou em 1908, mas aí parou, foi uma empresa francesa. Depois, em 1912, o Percival Farquhar, que era aquele capitalista americano, que veio para cá, né? Construiu lá também no norte do país a estrada
Madeira Mamoré, era dono da Light do Rio de Janeiro, foi o cara que primeiramente trouxe energia para o Brasil. Isso em 1912, Cléber. O pessoal pensa que energia elétrica é uma coisa muito antiga. Tu vê que tem pouco mais de 100 anos, né? Mas a grande povoação da nossa região começou com a Estrada de Ferro. Eu diria que ali houve uma chegada de muitos trabalhadores, né, Cléber? Inclusive muita gente do norte do país, nordeste também, né? Gente, inclusive, que estava com problema na justiça, vieram para cá para trabalhar. E aí o grande problema, Cléber, que vai ocorrer aí, que vai desencadear depois a Guerra do Contestado, é que essas pessoas, em 1912, quando foi concluída a Estrada de Ferro, eles ficaram abandonados aí, Cléber. Tu imagina, naquela época, em torno de 8 mil trabalhadores abandonados num sertão, né? O que é isso? E eram majoritariamente do sexo masculino, né, Cléber? Claro. Que não iam trabalhar em mordentes de Estrada de Ferro, mulheres, né? Então trouxeram homens, né, para trabalhar. Esse pessoal, parte dele, porque o contestado nasceu um pouco dessa realidade também que ficou social, né? Com certeza. As pessoas abandonadas e tal. E dentro disso aí, Milton, surgiram os monges. Então conta um pouquinho essa questão desse abandono. E outra coisa também, desse período da Estrada de Ferro, os primeiros conflitos que nós verificamos aqui na região do capital com o trabalho, do ponto de vista de greve, exatamente. Destruição. É o primeiro grande movimento de enfrentamento do nosso trabalho contra o capital internacional, viu, Cléber? Mas vou colocar um pouquinho essa questão do monge que tu me pergunta. Sim. E depois eu trago aí nessa questão da relação capital-trabalho com essa capital internacional que veio, né? O messianismo, né, Clélio, ele já era muito forte no Brasil. Porque os homens do sertão, não é que eles eram abandonados, mas essas pessoas tinham religiosidade. Certo. Né? Tá. E a igreja não chega ali, a igreja católica. Ela não chega nesses sertões aqui desse sertão de Santa Catarina, por exemplo, que era uma região disputada inclusive com a Argentina. Né? Certo. Então essas pessoas se apegavam à sua religiosidade a quem? A rezadores, crentes, né? E na nossa região, aqui principalmente na Guerra do Contestado, a gente registra a passagem de 3 monges, né, Cléber? A existência de 3 monges. O José Maria, que é lá de 1843, foi o primeiro monge. Esse monge, inclusive, vem da Itália, né? Ele é um sujeito culto, sabe? Ele desce em Recife. E eram uns emeritas, assim, que vinham rezando e acreditando que poderiam, através da reza deles, salvar, né, as pessoas doentes, ajudar os enfermos, enfim. E esse monge, ele teve passagens, né? Ele é visto no Mato Grosso por um tempo, e ele é visto lá, sabe aonde, Clélio? Inclusive tem um bastãozinho dele lá em Rio Pardo, no museu. Imagina a distância que esses caras percorriam a pé, né? E aqui, durante a existência da população cabocla, ele passou na década de 40. Ele teve uns bons anos aqui, registrado. Esse monge morreu no México. 1843, por ali o registro dele aqui. E esse monge foi morto no México, Cléber. É o mesmo monge que esteve aqui. Olha só. O José Maria de Agostini, italiano. Né? Inclusive, com a personalidade, quer dizer, a personificação física dele é de italiano mesmo. Né? Esse é o primeiro. O segundo monge é o Anastácio Mercaffi, olha o nome, né? Se calcula que ele seja sírio. Ele entrou aqui pela Argentina. Ele tinha um sotaque espanhol com libanês, assim, né? Então pode ser daquela região ali que veio para cá, né? Não se sabe, não se tem. E o nome dele, e ele era conhecido como? Ele se chamava aí João Maria de Jesus. O primeiro João Maria de Agostini. Né? O segundo João Maria de Jesus. E esse monge ficou bom tempo aqui também. Desapareceu, esse não se sabe. Mais ou menos? Já na década de 60 do século XIX. Né? Não se sabe o fim desse monge. Certo, caiu em alguma, né, barranco, rio, alguma coisa, né? Caminhavam muito, né? Eram velhos, né? O terceiro monge, que é o José Maria, se dizia irmão do primeiro, né? Que na verdade era de uma irmandade, que o irmão não tinha morrido, tinha sido incorporado a ele,
né? Ele representava o José Maria. Mas isso na conversa, na retórica dele, né, Clélio? Isso não, do ponto de vista científico é impossível, né? A gente sabe, né? Mas o povo acreditava que o monge José Maria ressuscitou, que, aliás, João Maria de Jesus ressuscitou no José Maria, né? E esse monge é interessante, Clélio. Ele é genuinamente brasileiro. Certo. Inclusive, ele é desertor da polícia do Paraná, né? E esse monge conhece muito a região, muito mais do que os outros. Ele conhece a medicina natural, Clélio, como ninguém, né? Ele tratava muita gente e curava, né? Sabe que a cura, ela se dá muito pela fé, tu acreditar, né, Clélio? Sim. As pessoas aqui já tinham o hábito do chimarrão, né? Tomavam muito chimarrão. E ele introduzia na erva do chimarrão as ervas nativas, que muitas delas têm propriedades medicinal. Agora não vai tu tomar um chazinho, tu tá gripado, eu vou tomar um chazinho de erva cidreira, vai me fazer bem. Não é assim, né, Cléber? A erva, eu não sou especialista nisso, mas o pessoal que trabalha com a medicina natural sabe que para você adquirir propriedades de uma planta, você tem que constituir muito tempo tomando aquela planta para você adquirir as propriedades, né? E criar defesa no teu organismo em função da planta que você está tomando. E o povo tinha esse hábito, então ele tomava, né, Cléber? A erva constantemente, porque ele já sabia que determinada erva era bem para dor de barriga, para dor de cabeça, né? E o monge receitava isso, porque ele conhecia. Que já o José Maria. Já é o José Maria do tempo do contestado. Do tempo do contestado, né? E esse José Maria, né, Clélio, ele fica por aí até o início desse conflito do contestado, né? Ele vem para cá por volta de 1890, começam a falar dele, né? E já aliás, 1890, né? Sim. Já no início do século XX, ele está aqui. Quando começa a chegar essa questão da ideia da construção da estrada de ferro e a demarcação da estrada e expulsar os caboclos daquela região, ele tem um papel político aqui, Clélio. Esse monge ele tinha uma leitura disso, até porque era um homem que participou de uma polícia, né? Veja bem, ele criou um acampamento de caboclo em Curitibanos, né? Lá ele criou um grande acampamento e ele foi protegido lá pelo um fazendeiro, o Henriquinho de Almeida. Por quê? Porque ele curou a mulher do Henriquinho de Almeida, que tinha problemas de ataques epiléticos, né? Não é que curou, os chás dele lá melhorou a situação da mulher. Então esse Henriquinho de Almeida passou a proteger o monge. E o Henriquinho de Almeida era um desafeto do coronel Bittencourt, que é um dos grandes coronéis da história de Santa Catarina, né? E quando deu o problema lá desses caboclos, da reunião dos caboclos, o Bittencourt fez denúncia à polícia que o monge, protegido pelo Henriquinho de Almeida, estava criando um acampamento de rebeldes em Curitiba. E aí a polícia de Santa Catarina mandou o monge ser retirado dali, senão ia ter bala no lombo deles, né? Ele disse que não estava ali para encrenca com ninguém, que ele estava ali protegendo o povo que tinha sido expulso das terras, mas ele resolveu sair. E acompanhou ele na época, lá umas 60 famílias, mais ou menos, e vieram por Irani, Clélio. De Curitibanos por Irani. E fizeram um acampamento aqui. E aqui no Irani eles foram recebidos, sabe por quem? José Fabrício das Neves. Olha só. Porque o monge já era amigo do José Fabrício. Tá né? certo. E dizem que o José Fabrício mandou ele ir para lá. Né? Mandou recado para ele que ali protegia ele. Daí ele veio para ali. E aí corre a notícia o seguinte, né, Cléber? Que um monge a serviço do Estado catarinense invadiram as terras paranaenses. Porque naquela época tinha uma disputa do Paraná e Santa Catarina pelos limites, né? Já tinha se resolvido o problema de fronteira com a Argentina, né? Em 1908, né? Resolveu o problema da fronteira com o Acordo de Palmas, né? Mas aí ficou o litígio entre Paraná e Santa Catarina, de quem é serra. Ora, muito antes disso, né, Clélio, em 1824, quando surgiu a Lei das Terras e a divisão do Estado brasileiro, ali já foi feito o mapa do Paraná e de Santa Catarina, né?
Essas terras eram por lei já de Santa Catarina, mas Paraná não aceitava, porque Paraná não via ninguém ocupando essas terras. Então ele começou a dar título de terra, aquela coisa toda, né? E Santa Catarina sempre se preocupou mais lá com o litoral, de serra abaixo, como você diz, Guardadas as proporções, hoje ainda é assim, né, Clério? É assim, o nosso oeste aqui a gente tem que brigar mais. E como é que terminou então a história do José Maria? O José Maria foi morto no primeiro conflito. No primeiro conflito. Por quê? O Paraná mandou uma tropa para cá. Que morreu ele e o João Galberto, que era o chefe da polícia do Paraná. Enquanto você fala, eu vou desativar o seu. Pode mandou a tropa para cá, né, Clério? Esse João Galberto, na época, ele era candidato ao governo do Paraná. Sim. Tu imagina um negócio desse? Então eles mandam um cara para cá, para o cara sair daqui com uma vitória, né? Levar os caboclos amarrados. Inclusive, trouxeram até cordas. E foi morto. Para levar os caboclos amarrados para Curitiba. Chegou aqui o João Maria, com a ajuda do Fabrício das Neves ali, e eles enfrentaram essa batalhão lá. Sim. Não sei como é que chama na época, mas deveria ser isso, né? Do João Alberto, e praticamente os que não foram mortos fugiram, né? Mata dentro, né? E nessa batalha morre o João Galberto, né? Primeiramente morre o monge. E aí um grita lá: piquem esse bandido. Dizem que foi o José Fabrício das Neves que deu essa ordem. E picaram o João Galberto, né? Imagina, os caboclos numa batalha matam o chefe da polícia do Paraná, que seria o futuro candidato a governador do estado. Isso tem uma repercussão terrível, né, Cléber? E aí começaram a ser perseguidos. Aí que vem a história do José Fabrício das Neves vir para Concórdia. Certo. Ele fugiu do Irani e veio para Concórdia. E ele que vem dar o nome de Concórdia depois. Pois é, então nós falamos dos três monges, que eram personagens da nossa pauta. Falamos do José Fabrício das Neves, importante saber, porque ele tem uma presença aqui, e surge o nome de Concórdia, inclusive, pelo que diz a história, né? Milton, e nesse período, logo depois, começa a colonização, e aí entra o teu trabalho, o teu estudo, sobre esse modelo de desenvolvimento socioeconômico nosso. Como é que é essa realidade e quem foram os personagens disso? A gente como historiador sempre faz, como digo, a contextualização, né, Cléber? Claro. Então eu não poderia escrever uma história de Concórdia sem contextualizar de como, né, se formou essa região, né? Então a gente tem a formação dessa região até a chegada do descendente da imigrante, que não é o imigrante, é o descendente da imigrante, né, Cléber? Basicamente por essa população cabocla. Muitas delas sobreviventes dessa batalha do Irani, né? Muitos já estavam aqui em todo esse sertão do oeste, né? Muitos estavam aí, surgida lá do processo de miscigenação que se deu com o bandeirante e o índio, né? E quando chega aqui, né, Cléber, na década de 20, começa a chegada dos descendentes de imigrantes para cá, trazido pelas companhias colonizadoras, né, Cléber? As companhias colonizadoras têm um papel de Estado aqui na época, né? Sim. Tanto aqui tem a Brucerrose, que é na região de Itá, aqui a Mose Argos Company, né? A Sul Brasil mais pro oeste, lá na região de Sul Brasil, daquela região para lá, né? E essas companhias colonizadoras, elas sabiam aonde tinha uma população excedente já no Rio Grande do Sul, né, Cléber? Porque o italiano chega no Rio Grande do Sul lá por volta de 1880, 85 por ali, né? Que ele chega no Rio Grande do Sul. E as primeiras, já na primeira geração de filhos dessas pessoas lá, não tinha terra. Eles receberam o que lá? 30 mil metros de terra, né? 3 hectares de terra, né? Então, o que acontecia? Essas gerações, o mais velho ficava, né, na propriedade, mas os filhos mais novos tinham que buscar morada em outro lugar, né? E as companhias colonizadoras, então, que já eram lá do Rio Grande do Sul, vê que o nome delas é tudo italianos, né? Elas eram lá do Rio Grande do Sul e elas sabiam das terras aqui. Então faziam propaganda, vinham aqui, fotografavam, diziam que caía dinheiro das árvores, né? Que era uma terra próspera como Gênova, a Itália. De alguma maneira reproduziram parte da propaganda que fizeram na Itália para vir para o Brasil. Isso. E do Rio Grande do Sul para vir para cá. Agora, Milton, e uma das práticas era tentar retirar, expulsar as populações que já eram originais, que já viviam aqui.
Essa população ela não foi considerada como proprietária das serras, né, Clério? E eu noto também, Milton, que claro, tem estudos como o teu que mostram, que mesmo na escola nós falamos pouco dessas populações. Muito. A história se fixa muito, né? As histórias contadas pelas famílias se fixam muito a partir da chegada desse pessoal do Rio Grande do Sul. Então isso foi que até me desafiou a fazer esse trabalho, né, Clério? Porque e eu fiz na Unicinos, porque a Unicinos tinha, né, tem aí, até hoje, né, a maior, digamos assim, a biblioteca de imigração da América Latina, né? Certo. O curso de História lá. E eu queria fazer a questão da imigração aqui, em função de que eu já estudava muito a História do Contestado, eu era professor de História do Contestado na universidade, né? E eu vi aqui que o pessoal muito pouco sabia da nossa história, né, Clério? Certo. Tinha que ser reconstruída academicamente, assim, né? E aí me levou a isso, né? Fazer esse trabalho de pesquisar, então, esse processo de formação da nossa região. Certo. E como é que vai se dando esse modelo aqui, né, Clério? Porque Concórdia, eu digo assim, ela é quase que nem Brasília, viu? Porque se tu pegar, por exemplo, os primeiros moradores, os imigrantes, chegam aqui por volta de 1924. Veja que em 32, em 26 nós já somos, como é que se chama? Distrito de Cruzeiro. 2 anos depois nós já formamos um distrito, Clério. Veja que Joaçaba, né, que hoje Joaçaba era Cruzeiro, né? Sim. Vê o tamanho que é Joaçaba hoje, o tamanho que Concórdia. O pessoal diz que Concórdia não cresce, mas pelo amor de Deus, Clério, né? Tem que pegar quando Concórdia começou. Aí em 32 nós já somos município, Clério. Né? Veja que rapidez é isso, né? E em 40 nós já estamos construindo um engenho que vai dar origem à empresa Sadia. Em 44 nós temos a Sadia. Né? Veja, de 24 a em 20 anos nós temos a maior agroindústria do Brasil já na nossa região. É coisa muito rápida. E como é que você... essa raiz desse desenvolvimento é o quê? É a família? É o produtor? Como é que funciona? É a pequena propriedade familiar, né, Cléber? Por isso que eu trato inclusive aí no título, né? O desenvolvimento a partir da pequena propriedade familiar, né? Porque o italiano, né, ele chega aqui, basicamente, ele é mulher, né, esses descendentes de imigrantes, né? Mas eles percebiam que não tinham mão de obra. Então, o que tinha que fazer? Produzir filho. Sim. Né? Era 15 filhos, famílias pequenas. Que era mão de obra. E era mão de obra, né? Para gerar capital, né? E eles vieram já com aquela coisa do trabalho gera riqueza, né? Diferente do nosso caboclo. O nosso caboclo produzia para subsistência, né, Cléber? Certo. Né? Ele já era diferente do índio. O índio era ainda coletor. Certo. O caboclo não. O caboclo já produzia. Certo. Né? Só que o caboclo não se inseria no novo modelo que vinha no Brasil. Que vinha para produzir excedente. Né? Tinha que produzir excedente. Para São Paulo, principalmente. Certo. Né? E aí o caboclo ele começa, principalmente aqui, com a criação de suínos já. Né? Solto. Né? Tanto é, né, Cléber, os Matarazos lá em São Paulo vão se apropriar muito disso. E nós aqui, né, Cléber, por que, por exemplo, o pessoal não entende muito, por que Concórdia não foi feita ali em Fragosos, na região de Santo Antônio, ou lá São José, aquela região ali que é mais plana, né? Era tudo para ser em Fragosos, na região de Fragosos e Santo Antônio. O que o italiano pensou? Ficava muito longe de Marcelino Ramos, Cléber. Tinha que levar os porcos para Marcelino. Tá certo. E sabe como é que eles levavam os porcos na época? Não tinha transporte, né, Cléber? Tocado. Tocado era já suíno para consumir. Sim, era tropa de suíno. E sabe o que faziam para os bichos ir no caminho? Eles furavam o olho dos maiores, dos cachaços mais bravos, e costuravam com imbira e o chamando na frente, né? Porque não enxergava, ele ia pelo chamado, né? E o resto ia tudo atrás, porque assim, né? E fazia levava a tropa até Volta Grande, Cléber. Volta Grande era maior que Concórdia na época, porque ali se tornou um centro do trem, né? Era uma parada, né? Sim. Ali embarcava para São Paulo. Isso foi aí até 1930 e pouco. E nos iam vivos para São Paulo. São Paulo ia para os Matarazzo.
Mas já, Clélio, lá por volta de 1918, chega um cara aqui que pensa diferente. Não especificamente em Concórdia, ele chega em Campos Novos. Tinha um tio dele lá. E o tio dele emprega ele no armazém lá e ele sai comprar coisas para o armazém. E ele começou a comprar porco dos colonos, e engordar porco. Né? E ele adquiriu um capitalzinho, logo depois comprou um hotelzinho em Cruzeiro. E do hotel ele casou, deixou a mulher trabalhava no hotel e ele continuava comprando e vendendo. E foi adquirindo capital. Aí surgiu um armazém ali em Água Doce, dos Fugantes. E sabiam que ele tinha dinheiro já. Chamaram esse cara para ser sócio ali. Ele foi lá e comprou o armazém junto com os Fugantes e montaram lá o maior armazém da região aí, né? Depois, né, Clélio, em 1940 aqui, surgiu a possibilidade de construir um moinho, porque o moinho aqui era em Marcelino Ramos, certo, né? Mas o pessoal que começou a construir o moinho aqui, a família não tinha o capital. Souberam que tinha já um cara com muito capital na região, né? Chamaram esse cara para ser sócio. Esse sujeito chegou aqui, olhou o moinho, gostou do moinho, disse assim, não, eu sócio não quero. Eu compro o moinho. Eu quero transformar esse moinho numa fábrica de transformar o porco em linguiça. Não vamos mandar mais porco para São Paulo, vamos moer o porco aqui e mandar moído. Sabe quem é esse cara? Atílio Fontana. Imagino. É. E você estuda isso no... Tem um capítulo que conta toda a história dele na obra. Exatamente. E você acha que aí foi nós já tínhamos uma base, econômica. E essa foi a transformação? Claro. Quando ele chega aqui em 40, né, Clélio, já tem uma alta produção aqui nas pequenas propriedades familiares que mandava muito para o Rio Grande do Sul, mandava para Curitiba, para São Paulo, toda a produção, né? Milho, feijão, né? Mercadorias muito assim, menores iam para essa região de Erechim aí, que já era um centro importante também, né? E o Atílio viu esse potencial aqui. Ele viu esse potencial dessa propriedade familiar altamente produtiva. E ele é aquele italiano que tratava com muita amizade as pessoas, né, Clélio? Uhum. E ele foi ganhando o povo assim na confiança e na amizade. Tanto é que o caboclo era o tio Atílio. Tio Atílio, né? Ah, é? E aí ele entrou, ele tinha capital, né, Clélio? Ele não parou. Aí logo que ele transformou ali o engenho em agroindústria, né? Que era uma indústria no início, né? Indústria suína, depois foi transformada, nos anos 60, no agroindústria, né? Uhum. O que ele fez? Ele já sabia que já tinha genética de suíno, principalmente no Rio de Janeiro, mais desenvolvida que a banha, né, Clélio? Porque a banha, depois que começou a se produzir muita soja, a banha começou a perder capital. Uhum. E ele percebeu que o porco tinha que ser transformado da banha para carne, né? Aí ele foi do Rio de Janeiro buscar matrizes. E ele entregava 4, 5 matrizes para a família. Mas já num sentido de parceria, né? A suinocultura ela surge numa relação de parceria, não de integrado. O integrado vem com o frango na década de 60, né? Com o Reich, que vai para os Estados Unidos, estuda lá e coisa e tal, né? O Ivo Reich, né? Que estuda essa questão da integração. E traz para a Sadia já, o seu Atílio mandou ele para lá, né? Sim. Atílio Fontana mandou para estudar lá, saber como é que era esse negócio da integração para fazer aqui na região. Uhum. Né? E isso que leva todo o processo de desenvolvimento aqui, né, Clélio? Né? Transforma, por exemplo, esse trabalho familiar num trabalho altamente... É meio cooperativado, né, Clélio? Por que nós temos as maiores cooperativas do Brasil hoje na nossa região? Ela tem Nasceu daí. Essa coisa, né? Essa ideia. Claro, hoje todo mundo cria um negócio aí e a gente vai fazer uma cooperativa. Uhum. Né? Milton, nós estamos indo para a parte final do programa. Vamos fazer outros programas com mais detalhes, tratando aspectos que ficaram ausentes hoje aqui, a questão da educação, a questão de realmente entre trabalhar e estudar, né? Havia um privilégio ao trabalho e outras questões importantes no nosso desenvolvimento. Agora, Milton, olhando essa história que você contou aqui, me diga
3 personagens que você acha que vale a pena serem citadas como fundamentais para a história de Concórdia da nossa região toda? Olha, eu não posso negar o papel do José Fabrício das Neves, né, Cléber? José Fabrício das Neves. Esse cara, o nome de Concórdia é de uma articulação política dele, né, para trazer a colonização para cá, né? Ele conversa com o Vitor Curudes, que era o caboclo Eusébio aqui de Santo Antônio, aí, de Fragoso, né? E o Vitor Curudes era o agrimensor da Mosles, né? Sim. Então ele consegue, né, fazer com que o Vitor Curudes abra a mão, que o Vitor Curudes é muito forte também. Sim. Né? Ali na terra dele não entrava ninguém. Então ele consegue articular com o Vitor Curudes com o caboclo Eusébio, aliás, sim, né? Sim. Caboclo Eusébio, para colonizar ali. E ali nessa ato de concordância deles que surge o nome de Concórdia. Sim. Eles disseram, inclusive isso tem registro. Né? A história trabalha muito no documento, né, Cléber? Disso tem registro. Nesse ato de concordância que fizemos aqui hoje, o nome desse local passa a se chamar Concórdia. Isso em 1900. Então, José Fabrício das Neves? Eu diria assim que o José Fabrício das Neves representa para mim uma etnia, que é a etnia cabocla, né? Certo. Então eu referendo o José Fabrício das Neves a essa personificação de pessoas. E o segundo grupo, assim, eu não daria um nome, né, Clélio? Mas eu diria que esses descendentes de imigrante, certo, que vieram para cá com a mudança deles era uma carroça, né, Clélio? Sim. Né? E em poucos anos eles fizeram isso aqui uma nova Brasília, como você diz, né? Que eu uso muito isso, né? E eu digo, não podemos negar, né, Clélio? O Atílio Fontana é o marco, né, divisor aqui, né? De pensamento dessa lógica da acumulação, né? E do desenvolvimento moderno. E é um homem que vai ser tudo, né, Clélio? Ele vai ser vereador, vai ser prefeito, vai ser deputado estadual. Não, o deputado estadual foi a única coisa que ele não foi. Foi federal. Foi secretário da Agricultura. Secretário da Agricultura, 2 mandatos de deputado federal. Vice-governador. E senador. E senador da República também. Senador. Bom, isso tudo está contado aqui ou tem coisas que não estão contadas? É isso que você falou para nós? Não, isso que eu falei, tá tudo aqui. Está documentado aí, né, Cléber? Está tudo aqui. E esse livro está à disposição na Biblioteca Pública. Está nas escolas também. Nas escolas também. Olha, vale a pena. É um belo trabalho. Milton, muito obrigado. Eu sei que você merece um tempo muito maior do que esse. Não, né? mas imagine só para falar do Colorado dá 4, 5 programas. E falar dessa história também. E que legal, eu cumprimento você e outras pessoas também que se dedicam a estudar a história de Concórdia. Porque é aquilo que a gente fala, né? Se você não conhece a sua história, fica mais difícil localizar-se nesse tempo hoje tão diferente. Então, isso também, né, Cléber? A gente que não é daqui, né, Cléber? Nós chegamos aqui, eu cheguei aqui em 90. Pois é. E eu digo, eu tenho que trazer alguma contribuição como educador, né, assim, né, minha profissão, né? Foi escrever um pouco a história do município. Legal. Né? Assim como você faz contando aí na imprensa. Contando a história. Muito obrigado, Milton. Eu agradeço, né, o convite. Estamos à disposição aí para conversar. Ok. E com o Milton Amador hoje aqui, professor, doutor, nós apresentamos um pouco da história de Concórdia, dessas personalidades, dessa Constituição ao longo dos anos. Século XVIII, século XIX, século XX. E nós nos dedicamos aqui, estamos no século XXI já. Muito obrigado pela sua companhia. Fatos e lendas toda semana. Novos episódios, um novo convidado no nosso programa.